publicitário, graduado pela nossa universidade, pela UFN, tem MBA em Marketing Estratégico pela Unicinos e desde 2007 é gestor, então, de marketing da Foxter Imobiliária. Arthur, acho que mesmo assim, tu faz uma apresentação tua para a gente poder começar a conversar. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao nosso fórum, que está sendo maravilhoso hoje, o último dia. Galera participando muito no chat. E aí a gente vai combinando, então, formas de interação, tá? Mas acho que tu faz a tua apresentação e aí a gente combina. Se tu quer que a galera abra o microfone e converse contigo, se tu quer que, de repente, eles coloquem ali no chat, me diz como porque enquanto eu estiver apresentando, eu não consigo ver o chat, né? Daí é bom, se alguém quiser ir falando, interromper, ligar o som, pode falar. Até eu preparei uma apresentaçãozinha, tá? Mas, Angélica, conforme a gente for falando, vai me interrompendo. Talvez eu acabe falando algum termo que nem todo mundo esteja tão familiarizado, porque já que é marketing imobiliário e tudo mais, às vezes é um pouquinho mais... vai perguntando que a gente vai conversando, tá? Eu vou apresentar aqui minha tela. Eu vou ter gritando. Tá, pode deixar. Deixa eu botar aqui para botar a apresentação só. Você só vai ali abrir bandeja de compartilhamento. Estão vendo? Estão vendo minha tela? Sim. Então, beleza, vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação, então. Mas, em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que é um enorme prazer estar aqui do 15º Fórum de Comunicação, ainda mais porque é um evento que eu mesmo já ajudei, já participei, já ajudei a preparar, já fiz campanha para o fórum. E então eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, dessa vez do outro lado, né, e também de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Como tu já me a primeira parte, né, da apresentação, eu sou o Arthur, então, para quem não me conhece, eu sou gerente de marketing na Foxter, sou graduado, então, em publicidade e propaganda pela UFSN, olha só, estou confundida, pela UFN, e também tenho um MBA em marketing estratégico na Unicinos. Na época ainda era Unifra, né, quando eu estudava aí, então agora já demos uma bela de uma evoluída. Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho só da minha trajetória. Eu conversei com a Prof. Cris, acho que foi ontem ou anteontem, daí a gente achou legal mostrar para vocês um pouquinho de como foi todo o meu trajeto dentro da faculdade e até onde eu estou agora, tá? Então, eu comecei a faculdade, na verdade, em Brasília, lá em 2012. Eu comecei a fazer publicidade e propaganda lá na faculdade chamada IESB, que era um centro universitário na época. Fiz um ano e aí eu decidi me mudar para Santa Maria. Vim para Santa Maria no início de 2013 e dentro do processo de transferência de uma faculdade para outra, nesse meio tempo, eu consegui um emprego na Ford Super Alto, que fica atrás aí na concessionária, atrás da rodoviária em Santa Maria. E logo lá, tipo, na metade de 2013, eu comecei a estudar então na Unifra, fiz a transferência, todo o processo e comecei. Em 2014, então, eu tive a minha segunda experiência de trabalho, assim, que foi quando eu passei para trabalhar na Gema. Foi um estágio de direção de arte. E eu tive como mentora, né, a nossa ilustríssima e queridíssima professora Jânia, que me ensinou, assim, basicamente, não vou dizer tudo que eu sei de direção de arte, mas eu vou dizer que 80% é proveniente dos aprendizados com ela. Em 2015, então, eu consegui um estágio na CVI Refrigerantes, que é a fábrica da Coca-Cola, em Santa Maria, né? E eu consegui fugir um pouquinho da direção de arte, que apesar de eu ainda fazer bastante, eu consegui trabalhar em outras áreas. Então, eu era estagiário de comunicação e sustentabilidade. Então, era focado muito na comunicação interna ali da empresa. Em 2016, então, foi meu último ano na Unifra. Me formei ali... Na verdade, a minha formatura mesmo foi, acho que foi dia 6 ou dia 7 de janeiro de 2017. Mas, basicamente, terminei a faculdade ali em dezembro de 2016, tá? Aí, em 2017, eu decidi que eu queria vir para Porto Alegre. Aproveitei a deixa que os meus pais estavam morando aqui na época, então eu vim para cá, voltei a morar com eles por um tempo. E comecei a fazer o meu... Na verdade, eu consegui a minha entrevista na Foxtel por uma indicação de uma amiga, que foi a Caroline Calil, que hoje está lá arrasando em Portugal, né? Então, eu fiquei uns 3 meses procurando emprego, estava naquela luta. A Carol viu que tinha surgido essa oportunidade, me indicou e aí eu consegui. Passei como coordenador de marketing na Foxtel logo ali em março de 2017. E logo em seguida, eu já comecei a fazer o meu MBA também em marketing estratégico na Unicinos. E daí, esse ano, em 2020, mesmo com toda essa questão da pandemia, surgiu a minha tão sonhada promoção a gerente de marketing da Foxtel, tá? Então, beleza. Aqui vocês já conheceram um pouquinho da minha trajetória, já viram tudo que eu fiz assim na faculdade, pelo menos as partes mais importantes, né? E eu vou falar com vocês hoje sobre marketing imobiliário, como bater recorde de vendas durante a pandemia.
Então, assim, eu dividi essa apresentação em 3 partes, tá? A primeira vai ser um breve histórico sobre a Foxter mesmo e o mercado imobiliário. Na segunda parte, eu vou falar sobre as estratégias que a gente utilizou durante a pandemia. E, por último, eu vou trazer alguns números para vocês, porque eu acho que é bem importante vocês terem uma noção do tipo de resultado que a gente conseguiu com todas essas estratégias e ferramentas. Vai ser um pouquinho diferente, eu não vou falar tanto assim de questões como foi a palestra da Dani, por exemplo, fazer uma palestra depois da Dani fica um pouquinho complicado, né? Porque foi uma coisa que foi assim, super, super motivacional e com muitas coisas assim para a gente ficar pensando no futuro e o que a gente pode colocar em prática no mercado de trabalho. Mas eu vou falar exatamente na prática, como que a gente faz isso acontecer no mercado. Eu falo mais de marketing imobiliário porque é a área que eu tô, mas essas ferramentas que eu vou mostrar, elas valem para qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto, tá? Só que antes de tudo isso, só para fazer um contexto, um breve histórico de quem é a Foxter, assim, é... ela é uma plataforma focada em soluções imobiliárias. Esse é o nome bonito que a gente gosta de dar, tá? Porque na verdade ela é uma imobiliária, mas a gente gosta de dizer que a gente surgiu com uma vocação digital, assim, porque lá no início, quando a Foxter inaugurou em 2010, muitas construtoras e muitas incorporadoras imobiliárias brigavam por um espaço na Zero Hora. Então, elas precisavam de uma meia página, de uma página inteira, ou na parte dos classificados. A Foxter já surgiu deixando isso um pouquinho de lado. Então, a gente surgiu com lojas conceito espalhados pela cidade e muito, muito investimento digital, tá? Tanto que isso acabou rendendo para a gente, ali em 2012, o prêmio Top Inovação do Top de Marketing da DVB. E aí, em 2013, acabou gerando um outro prêmio também. E um pouquinho mais sobre o contexto histórico do mercado imobiliário mesmo. O que mudou de 2010 para cá e principalmente nesse ano com a pandemia, né? A tendência antes era que as pessoas buscassem apartamentos cada vez menores, tá? Mas com infraestrutura no prédio, seja um playground, salão de festas, academia, essas coisas, né? Só que agora, com as pessoas confinadas dentro de casa, convivendo mais com a família e principalmente com o trabalho remoto, né? E esse convívio constante, a situação acabou se invertendo um pouco. Ou seja, muitas dessas pessoas começaram a buscar imóveis maiores e mais confortáveis, com espaço para poder fazer tudo em casa, principalmente um escritório para o trabalho, um ambiente para as crianças estudarem, enfim, vários espaços. Então elas começaram a sair um pouquinho dos centros, dos grandes centros, e foram mais para a questão dos subúrbios, para calmos, mais tranquilos. Então isso foi uma mudança bastante significativa e que fez com que a gente precisasse se adaptar muito rápido e pensar em maneiras de atender essa nova demanda que a pandemia acabou gerando. Então a gente teve que se reinventar. Cada vez a gente vai se reinventando cada vez mais, né? Uma coisa que é muito importante é que a gente precisa entender o contexto que a gente está inserido e o que a gente pode fazer a partir disso. Então a gente foi analisando todas as possibilidades, tá? Porque quando a gente fala de imóveis, principalmente imóveis avulsos, como a gente chama, são aqueles imóveis que já foram usados por alguém e estão sendo vendidos novamente, tá? Então as pessoas elas precisam visitar esses imóveis, elas precisam ver com os próprios olhos a situação da casa, se não tem nenhuma infiltração, se não tem nenhum mofo, se o encanamento está bom, elas querem ter uma noção do espaço, que tamanho é o quarto, será que cabe a minha cama aqui, cabe o meu armário ali? Então ela é uma coisa muito tangível, assim, as pessoas precisam estar nesse lugar. E com a pandemia, como fechou tudo, né, basicamente com todas as nossas, a gente teve que fechar todas as nossas lojas, a gente tinha mais de 400 corretores trabalhando em 4 lojas pela cidade, então todo mundo teve que começar a trabalhar de home office. Mas e aí, como é que a gente ia fazer para as pessoas que estavam em busca de um imóvel visitarem um apartamento, sendo que está tudo fechado e tem um alto risco de contágio, né? Isso era uma preocupação que a gente tinha muito grande, assim, porque a gente não podia arriscar esse tipo de coisa. Então, assim, uma das nossas primeiras estratégias foi a seguinte, tá? Só recapitulando, na verdade, os únicos momentos em que uma pessoa tinha uma interação presencial com um corretor ou com a Foxter era na assinatura do contrato, né? Quando ela assina o contrato de compra e venda, que ela precisa estar lá para assinar, ou então se ela quisesse muito visitar o imóvel. Mas na maior parte das vezes, em vários outros casos, as assinaturas elas começaram a ser feitas de forma digital. Então a pessoa não precisava se direcionar até a Foxter, ela não precisava pegar um ônibus ou pegar o carro e chegar lá com várias pessoas e tocar em alguma coisa e acabar se contaminando. Então a gente começou a fazer tudo digital.
E também as visitas, os próprios corretores tiveram que se adaptar, porque eles precisavam de alguma maneira de que a pessoa conhecesse o imóvel. Então, a gente tem o tour virtual, o tour 360 graus, ou até mesmo um corretor num imóvel fazendo uma chamada de vídeo com aquele cliente. Então, aí ele ia mostrando com bastante detalhes. Aí, claro, se a pessoa quisesse muito visitar, ela podia ir visitar. A gente recomendava que ela fosse sozinha, que não fosse com muita gente, porque normalmente quando a gente está visitando um imóvel, a gente vai com um amigo, vai com a família, quer levar todo mundo para conhecer, faz uma, duas, três visitas, porque a gente quer ter certeza, né? Já que é um imóvel, é uma coisa que é um investimento bem alto. Então, assim, a gente desenvolveu uma campanha, tá? A gente pensou que essa seria a melhor forma de a gente conseguir pegar essa oportunidade, porque tinha muita gente querendo vender imóvel, porque tinha muita gente que precisava do dinheiro e muita gente querendo comprar imóvel justamente para sair dos grandes centros e ter menos contato com as pessoas. Essa, com certeza, foi a estratégia que mais influenciou nos nossos resultados, tá? E ela consistia, assim, ó, basicamente em abordar proprietários de imóveis para que eles reduzissem o valor da sua casa ou apartamento em determinado valor, podia ser 2, 5, 10, 15, 20% ou até mais que isso. E isso é uma coisa bastante complicada de fazer, porque a gente não está falando de um produto que custa 50, 100 reais. A gente está falando de imóveis, que são 300 mil, 600 mil, 1 milhão. É uma coisa assim, se tu dá um desconto de 2%, já é um baita de um valor que o cliente pode estar perdendo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Por isso que a gente estruturou essa campanha em 3 etapas. A primeira etapa, que foi da nossa fase de comunicação, ela era toda voltada para os nossos corretores parceiros. Porque a gente precisa que a nossa força de vendas, que é aquele pessoal que está lá divulgando os imóveis, vendendo os imóveis, eles entendam muito bem como vai funcionar a campanha, todos os requisitos que precisa para um imóvel participar, para alguém conseguir comprar, e principalmente quais cuidados dentro de uma pandemia que precisam ser tomados, né? Porque, pensa, são mais de 400 corretores. A gente tem uma cultura no mercado imobiliário de que a pessoa tem que visitar presencialmente, tem que assinar presencialmente. Como é que a gente faz para mudar essa cultura? A maioria das pessoas que estão no mercado imobiliário são pessoas mais velhas. A Foxter é composta pela uma faixa etária de acima dos 40, 50 anos. Muitos deles não têm tanta essa veia digital que nem o pessoal da nossa geração que já nasceu meio digital, já mexendo em tudo. Então a gente precisa fazer treinamentos, fazer cursos, workshops para que eles entendam muito bem como funciona. A segunda etapa da campanha foi a divulgação para os clientes proprietários do imóveis, tá? Os corretores já estavam fazendo a divulgação, já estavam contatando os proprietários para eles diminuírem o valor do seu imóvel, mas agora era a Foxter em si dizendo como que ia funcionar a campanha. E por último, a terceira etapa foi a divulgação para os clientes compradores, tá? Que são aqueles que estavam procurando algum imóvel para comprar. Então a gente começou a divulgar aqueles imóveis que a gente já tinha na nossa carteira. Então, beleza, a gente tinha um objetivo bem definido, tá? Que era recuperar o número de vendas que a gente tinha perdido lá no início da pandemia, que eu vou mostrar para vocês depois. A gente já tinha uma campanha bem desenvolvida, mas para que essa campanha realmente tivesse a chance de dar algum resultado, a gente precisou montar algumas táticas bem importantes. A primeira tática delas, a gente desenvolveu aqui por essa ferramenta que é da esquerda aqui, que é o Connect, uma forma de dar uma pontuação, um algoritmo de pontuação dos imóveis no site. Ou seja, ele levava em consideração o tamanho do desconto, se o imóvel possuía fotos profissionais, quantos acessos esse imóvel teve, tá? Então, tipo, se alguém estava entrando lá na URL do imóvel, ele ia contando alguma pontuação, se a pessoa entrava 2, 3, 4 vezes, ele tinha mais uma pontuação. Então, assim, tudo isso aumentava a relevância do imóvel para ele aparecer em posições melhores dentro do site. Então, se, digamos que, Angélica, tu tá procurando um imóvel, tá? Aí tu procura lá um apartamento de 2 dormitórios, 50 metros quadrados, enfim. O site, com esse algoritmo, ia te mostrar as melhores opções de imóveis com essa pontuação que ele estava recebendo. Não que necessariamente ele fosse o que mais se encaixasse com o teu perfil, mas ele era o que tinha mais chances de ser vendido nesse período, por causa desse algoritmo, dessa pontuação que a gente criou, tá? E além disso, a gente precisou criar algumas landing pages. Para quem não sabe, as landing pages elas são basicamente páginas da web, hot sites, para a gente conseguir leads. Leads, no nosso caso, para os nossos corretores. Então, a gente não pode desviar muita atenção, não pode ter muita coisa. A gente precisa ter basicamente um formulário em que a pessoa possa se cadastrar, esse cadastro vai para um corretor e o corretor entra em contato com a pessoa. Tá? Então, a gente criou várias landing pages. Essas landing pages elas eram mais para os clientes proprietários, tá?
que era para quem tinha um imóvel que não estava na Foxter ainda, quisesse se cadastrar para colocar à venda. Depois disso, qual foi outra estratégia que a gente utilizou? Automação de marketing, com o RD Station. Eu não sei se vocês já ouviram falar no RD Station, mas ele é uma empresa que tem crescido muito, né? E a gente utiliza muito, assim. Hoje em dia, a gente não usa até o RD Station, a gente acabou trocando. A gente passou por uma ferramenta similar a deles, que é o Active Campaign, mas que tem algumas outras coisinhas um pouquinho diferentes, eu posso falar depois sobre isso. Mas, enfim, com o RD Station, a gente construiu uma série de fluxos de e-mail, de acordo com aquelas últimas fases que eu comentei com vocês. Então, a gente tinha um fluxo de e-mails que ia para corretores, um fluxo de e-mail que ia para proprietários e outro fluxo de e-mail que ia para compradores, tá? Todos bem segmentadinhos ali, com cada coisa que os nossos públicos precisavam saber e com uma linguagem e objetivos diferentes. Então, tendo todas essas principais táticas de divulgação, que funcionavam mais como um teaser no início, né? O festival está chegando, ou cadastre o seu imóvel para venda, confira os descontos e tudo mais. A gente estabeleceu tudo isso, então a gente começou a divulgar mais pesados os nossos anúncios em outros veículos digitais. O primeiro deles foi o Facebook Ads, tá? Então a gente investiu bastante no Facebook, ele é uma ferramenta que é maravilhosa, assim, para a gente fazer investimento. E a gente dividiu os imóveis por perfil de busca, então se a pessoa estava procurando os mais procurados, né? Coberturas de alto padrão, que é esse exemplo que eu coloquei aqui, de 1 milhão a 2 milhões, ou de 500 mil a 800 mil. Isso tudo a gente vai segmentando e a gente utilizou muito também o catálogo de produtos do próprio Facebook. Então, assim, a gente tem mais de 20 mil imóveis na Foxtel disponíveis para venda. Todos esses imóveis estavam dentro do Facebook, no catálogo de produtos, e que a gente conseguia selecionar eles de forma automática. Então, daí, o próprio Facebook tem um algoritmo em que ele vai aparecendo aqueles imóveis que ele acredita que a pessoa tem mais intenção de clicar ou de se cadastrar. Então, ficou muito prático de fazer. A gente fez ali tanto para lead, para a pessoa se cadastrar, quanto para tráfego, que é quando a gente direciona a URL para o nosso site. Então, a pessoa clicou ali, foi para o site, viu o imóvel, e lá ela se cadastra, ou ela liga, ela pede mais alguma informação. Depois do Facebook Ads, a gente passou para uma ferramenta que é um pouquinho diferente, que é o Critel aqui na esquerda. O Critel, ele é uma ferramenta muito parecida com a rede de display do Google Ads, tá? Mas o que eles fazem? Eles compram espaços do Google Ads em lote por um valor muito mais baixo e revendem para anunciantes. Então, aqui a gente pode desenvolver algumas campanhas de remarketing. Digamos que a Angélica está lá ainda procurando o apartamento dela, ela entra no site da Foxter e depois ela sai do site. Ela vai ser impactada não, sensibilizada, senão a Prof. Carol me mata aqui se eu falo impactada, né? A gente não tá matando ninguém com tijolo, mas ela é sensibilizada assim, eu acho que qualquer outro site que a Angélica estiver entrando, ela vai ver um anúncio. Isso a gente sabe que às vezes a gente acaba se irritando, né? Tipo, eu só vi uma vez e agora tá me perseguindo por tudo por todos os lugares que eu tô indo, mas é uma ferramenta que dá muito resultado, porque pensa assim, se ele aparece para mais de 100, é como se fosse uma peneira, né? Aparece para mais de 100 mil pessoas, aí daquelas 100 mil pessoas, 10 mil vão clicar e dessas 10 mil, 100 vão querer se cadastrar para receber mais informações. Então a gente vai peneirando. Esse foi o Critel, tá? E depois a gente fez a mesma coisa no Google Ads. A gente fez os mesmos tipos de anúncios, só que no Google Ads a gente consegue fazer coisas a mais. Então a gente fez anúncio no YouTube, a gente fez também o Google AdWords, que são aquelas pesquisas patrocinadas que aparecem quando a gente pesquisa alguma coisa. Aí eles podem aparecer lá em cima ou lá embaixo. Então a gente foi trabalhando vários tipos de campanhas com várias ferramentas. E aqui eu finalizo a parte que eu mostro para vocês as principais táticas e ferramentas que a gente utilizou para divulgar o festival, tá? Claro, teve várias outras coisinhas que a gente utilizou, que eu vou mostrar para vocês no material mais no final, mas isso aqui foi a base, foi o principal e o que mais trouxe resultado. Mas aí vocês me perguntam, quanto custa tudo isso? Depende. Eu acho legal trazer para vocês aqui os valores que a gente investiu, até para vocês terem noção do quanto que a gente gastou e quanto de resultado que a gente teve, o que isso acabou gerando. Eu estou falando aqui, né, de todas essas ferramentas que a gente utilizou e eu vou trazer esses números para vocês porque de nada adianta a gente fazer uma campanha linda, maravilhosa, disruptiva,
se ela acabar não trazendo resultado, porque querendo ou não, a gente precisa trazer resultado, senão a gente não consegue manter a empresa e muito menos o nosso trabalho, né? A gente vive de resultados, basicamente. Então, levando em consideração que a campanha durou 4 meses, tá? Ela iniciou lá no dia 1º de maio e foi até o dia 31 de agosto. Eu separei aqui o nosso orçamento, mas eu somei, tá, os 4 meses. 4 meses no Face, 4 meses no Google e tudo mais. Então, no Facebook, a gente investiu um pouquinho mais de R$ 21 mil nesses 4 meses, tanto em campanhas de lead quanto em campanhas de tráfego. No Critel, foi um investimento bem parecido, chegou bem próximo, ó, R$ 21.072, 21.072. O Google foi um pouco mais, a gente chegou a gastar um pouquinho mais de 30 mil. Já no Instapage, que é a ferramenta de landing page que a gente contratou, ela era, se eu não me engano, ela era 199 dólares mensais. Então, daí eu acabei somando os 4 meses e converti para dólar, quando eu fiz essa conversão, ele estava um pouco mais barato, agora já está mais caro. Então, eu acho que está uns 4.500, 4.600 se for fazer a conversão direta, tá? Mesma coisa o RD Station, tá? Eu somei todos os valores da ferramenta dos 4 meses, que dá R$ 9.200. Chegou num total aqui que a gente tem de R$ 86.380,54 nas nossas campanhas de marketing nessas ferramentas aqui, tá? Eu não estou considerando outras campanhas que a gente faz fora do festival, eu só estou considerando aqui do Mega Festival online mesmo. Então, beleza, a gente totaliza isso e agora eu quero mostrar para vocês os resultados que todo esse investimento nos trouxe, que, querendo ou não, é a parte mais importante e que vai dizer se tudo isso aqui acabou valendo a pena. Então tá, a gente tem mais ou menos R$ 86 mil investidos, que nos geraram 1.500 leads, incluindo os leads de Facebook, os leads de Instapages e os leads do nosso site. A gente também conseguiu mais ou menos 154 mil cliques também, considerando todos os cliques que as pessoas fizeram nos anúncios de Facebook, que fizeram nos anúncios de Google, de Critel, enfim. Aqui eu estou somando todos esses números. E agora eu acho que é a parte mais importante, já que eu mostrei para você já o quanto a gente investiu e que tipo de resultado a gente conseguiu com essas campanhas de lead e de tráfego. Eu separei aqui por meses para vocês, mas antes eu coloquei as nossas vendas de março e de abril. Vocês podem ver ali que até na metade de março a gente estava com tudo fluindo, tudo tranquilo, mas aí a gente teve a questão o primeiro dia de quarentena, acho que foram 2 semanas, foi bem na metade de março, né, que a gente teve o primeiro lockdown, assim, digamos, e aí a gente fechou com 66 vendas, tá? A gente não teve um crescimento, na verdade, a gente tinha, se eu não me engano, a gente teve um crescimento negativo de 4% em março. E aí abril foi o mês mais crítico, foi o mês que realmente, basicamente as vendas que ocorreram eram vendas que já estavam ocorrendo antes, que tem todo aquele processo de ver toda a documentação do imóvel e assinar o contrato. Então, nesse caso, a gente teve um crescimento negativo de 26%, 30%, tá? Aí, a partir de maio, só para explicar ali, o VGV, ele é o valor geral de vendas que a gente utiliza. Então, ali, os 23.828.000, esse é o valor geral que a gente movimentou no mercado imobiliário. Então, todos os imóveis que a gente vendeu chegavam a esse valor, 23 milhões. Daí, em maio, a gente conseguiu fazer, já com o início da campanha, a gente foi aumentando aos pouquinhos. Então, a gente conseguiu fazer 70 vendas, em junho 92, em julho 113. Aí depois a gente chegou no nosso melhor mês histórico, que foi 142. Isso no meio da pandemia, assim, então para a gente foi um resultado muito bom com todas as ações que a gente tomou, né? Se a gente levar em consideração ainda todos os meses da campanha, a gente chegou a 417 vendas e movimentou 202 milhões, 292.321 reais no mercado imobiliário aqui de Porto Alegre. Às vezes a gente para pensar, né, 142 vendas, às vezes até parece pouco, né, assim, se a gente for pensar 142. Só que o valor, o dinheiro que acaba movimentando no mercado, porque são imóveis que são... Imóvel é um produto, é um bem caro, né, então o nosso ticket médio é mais ou menos 500 mil, 600 mil, então a gente acaba movimentando bastante dinheiro. E se vocês querem saber quanto disso aqui ficou para a Foxter de fato, a gente trabalha com 6% de comissão. Então é só alguém fazer as contas aí que vocês vão descobrir quanto disso que acabou ficando para a gente, tá? Agora, eu não vou sentar aqui e falar para vocês que tudo foi resultado do Mega Festival, né? Esse não é o objetivo. A gente precisa entender muito bem o contexto que a gente está inserido, então
Tinha muita gente desesperada para vender um imóvel porque precisava do dinheiro. Muita gente desempregada. Muita gente querendo comprar o quanto antes para sair de áreas de grande concentração de pessoas. A gente tinha a taxa Selic, que é a taxa de juros básica, estava lá embaixo. A gente chegou, agora a gente está em 2%. Todas as taxas de financiamento basicamente foram reduzidas. Então, toda essa soma de variáveis, mais uma campanha bem definida, acabou influenciando diretamente nos nossos resultados. Tá? E eu sei que talvez eu tenha falado bastante número, bastante dado aqui, talvez tenha ficado alguma dúvida, Desculpa mas te eu não... interromper. Oi, fala. Já que tu falou em taxa Selic, isso, de certa forma, influencia no valor dos imóveis? Tipo, tá, vamos cobrar mais um pouquinho porque os juros estão baixos ou algo do tipo. Não necessariamente, porque na verdade a taxa Selic ela influencia muito mais para quem está comprando do que para quem está vendendo, tá? Porque a taxa Sim, Selic sim. ela funciona para quando, eu quero comprar um imóvel, daí eu vou fazer um financiamento. Eu vou pagar esses juros desse financiamento. O valor do imóvel é aquele lá, a pessoa que está Não, vendendo, não. ela vai receber aquele valor. Claro, tipo, 2% é válido para quem vai comprar, né? Sim, sim, é Isso, para quem vai comprar, mas a sim, mas pessoa que para está quem vai vendendo, ela não vender, perde. para a pessoa que vai vender, ela não vai subir o preço em relação ao juros estar 2%. Essa foi a minha questão. Tipo, se o valor dos Não. imóveis subiu agora durante a pandemia, por exemplo. Não, na verdade o que aconteceu foi o contrário, tá? Para quem tá durante a pandemia, quem tá vendendo teve que diminuir o valor dos imóveis. Então, assim, até justamente por causa de toda essa questão de quem está procurando, muita gente perdendo emprego, o pessoal fazendo muito, juntando, economizando muito dinheiro, para tu conseguir vender durante a pandemia, teve que ter uma redução no preço. Então, a questão da taxa Selic está a 2%, claro, ajuda para quem está comprando, porque vai pagar menos taxa de juros, menos o financiamento vai ser mais barato, mas quem está vendendo e aumentou o preço do imóvel não conseguiu vender, tá? Então, essa é a realidade. Não sei Show. se eu tirei a tua dúvida. Não, não tirou sim, eu só queria saber, no geral, assim, se tinha aumentado o valor. Tipo, agora que é. Aham. Mas não, Mas isso não tudo bem. aconteceu. Beleza. Tiveram que diminuir o valor mesmo para vender. Show de bola. Tá? Então, toda essa soma de variáveis, toda essa questão da campanha, tendo objetivo definido, estratégia definida, táticas muito bem definidas, é aí que a gente consegue ter algum tipo de resultado, tá? E antes de finalizar minha fala, eu preparei um material para vocês, que tá, quem quiser colocar aí tem o Bitly ali, links úteis UFN, ou então botar a câmera do celular para acessar. São ferramentas e tutoriais gratuitos sobre marketing digital. Eu sei que eu falei bastante aqui de ferramentas que a gente pagou para utilizar e ferramentas que são caras, mas a gente acaba utilizando no nosso dia a dia muita coisa gratuita que está disponível na internet também. Então, quando vocês tiverem que criar campanha, seja para a faculdade, ou para o trabalho, ou para o estágio, eu acho que tem vários links aqui dentro que vão ajudar bastante vocês. Deixa eu só mostrar, é esse aqui, ó, esse aqui é o material que eu preparei. Aí aqui tem vários links, ó, que eu acho que são bem importantes e acabam ajudando muito a gente até em tarefas banais do dia a dia, assim, até apresentação, ou fazer um documento, sabe? Também botei algumas coisas aqui embaixo, de alguns tutoriais, ó, de como fazer campanha de vídeo no Google Ads, display, pesquisa, um canal sobre marketing digital e redes sociais no YouTube, tá? Então, quem quiser ir dando uma olhada. O que eu mais recomendo aqui para vocês, tá? Quem quer trabalhar com marketing digital, precisa entender sobre o Google Ads. Então, aqui, ó, esses três aqui são essenciais, porque eles são materiais educativos do próprio Google e tem a prova de certificação também do Google mesmo. Então, a gente tem que ter essa certificação se a gente quer trabalhar com marketing digital. E eu utilizei para fazer essas provas o material da Gubeck. São especialistas em certificação do Google, tá? E os materiais deles, eles fizeram uma maratona de 3 dias assim no YouTube com cada tema de prova. Então é bem tranquilo de fazer. Tá, mas eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Queria agradecer a todos pela atenção. Quem tiver pergunta, manda aí, Angélica, que tu quiser tomar a frente também, só chegar. Show de bola, Arthur. Que resultados incríveis, muito legal. Eu acho que é sempre, em épocas de pandemia, principalmente, é um desafio. E esses resultados foram excelentes, foram sensacionais. Quero trabalhar como corretora nessa torre imobiliária.
6% é legal, hein? 6% é show. 6% é bom, 6% é bom. Tá ótimo pra mim. Posso ser a Mas única isso corretora, é inclusive. a cada venda? Como é que funciona? É assim, ó, a questão Ou do é 6%. ao ano, sei lá? O 6%, tu diz? Não, é a cada Isso. venda. É a cada venda. Ah, legal, É, hein? é a Uou. cada venda. É, só um Ajuda detalhe, na... né? Tem um detalhe, né? Porque tem uma parte desse 6% fica com a Foxter e a outra parte fica com o corretor. Aí, por exemplo, se o corretor faz venda conjunta com mais de um corretor, com um gerente, daí eles acabam rachando esse valor. Ótimo. Arthur, explica para nós um pouquinho como é que tá a estrutura de vocês de marketing ali da Foxter, só para a galera poder ter uma noção. Quantas pessoas trabalham? Como é que vocês se organizam nessa questão? Tem alguém que fica responsável só pelo Google Ads? Tem alguém que cuida ali as capturas, né? Os leads, as landing pages? Como é que vocês se organizam para ter esses resultados tão importantes? Tá, assim, ó, hoje em dia nós somos 4 pessoas no marketing, tá? Então a gente tem o nosso diretor de marketing, que é um dos sócios da empresa, ele que lida com a maior parte da estratégia de Google Ads é com ele. Aí depois tem eu, então daí a gente fica gerenciando todas as redes sociais, Facebook Ads, o Instapage, campanhas de e-mail, é tudo com a gente. A gente tem o Endriel, que é nosso assistente de marketing, que trabalha muito do meu lado, assim, né? Do meu não mais do meu lado, agora a gente fica sempre falando por vídeo, né, para fazer as coisas, mas ele faz de tudo um pouco. E a gente tem uma estagiária, que é a Sofia. A Sofia trabalha principalmente com produção de conteúdo, então ela fica alimentando o nosso blog e divulgando os conteúdos nas nossas redes sociais. Agora a gente vai abrir 2 vagas de estágio aqui na Foxter também. Ó. Uma pessoa vai ser para ficar com ênfase em SEO, né, que é para melhorar o ranqueamento das nossas páginas, os mecanismos de pesquisa, e a gente vai ter uma pessoa também de direção de arte para conseguir ajudar eu e o Endriel, porque eu e o Endriel, a gente se gasta muito com direção de arte. Direção de arte é uma coisa assim que iniciou na minha vida desde cedo e eu acho que vai fazer parte durante muito tempo. Para sempre. Para sempre, porque mesmo estando num cargo mais gerencial, basicamente tudo que eu faço envolve direção de arte. A gente precisa pensar na melhor arte para o e-mail, né? Que é a arte que vai chamar atenção. A gente faz vídeo, landing page envolve assim, ó, muito de direção de arte e de SEO, então essas são coisas muito importantes. Mas a gente tem uma ferramenta que é aquela ali que eu mostrei para vocês, que é o Connect. Os nossos leads, todos os leads, tá? Independente de onde eles vêm, eles caem dentro do Connect. E aí dentro do Connect tem uma roleta, digamos assim, que vai sorteando para qual corretor que vão entrar esses contatos. E aí eles vão sendo direcionados assim. Ah, muito bom. A galera estava comentando aqui no chat, quando tu começou a mostrar as planilhas, que, e agora, né? PP, achei que não tivesse cálculos. Mas já era, né? Foi esse o tempo que... Primeiro que Olha, gente, cálculos, né? De mídia tradicional já tinha que saber calcular, mídia né? Inserção do tradicional já tinha que jornal, saber rádio, calcular. TV, aquela coisa toda. E agora com marketing digital a gente acaba se apoiando muito em relatórios, né? Porque é muito rápido a resposta. Então tem que saber interpretar esses dados, né, Arthur? Então foi esse tempo que o PP não tinha cálculo, pelo contrário. Passou. Não, assim, ó. A gente faz uma faculdade de humanas, claro. A gente tem muito a questão da criatividade, a gente precisa desenvolver muito esse lado. Só que o futuro não é mais dados. Dados já são o presente, entendeu? Então, se a gente tem dados e a gente não consegue interpretar esses dados, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente precisa ter noção. Tá, a gente fez uma campanha super criativa, maravilhosa, assim, disruptiva, né? Que eu falei ali antes. O que isso trouxe de resultado? Quanto custou esse resultado? Quanto foi o custo médio? Quanto foi o custo por resultado? O custo por resultado é uma das coisas mais importantes, tá? Então, se eu tenho lá no Facebook, investi no Facebook 21 mil reais, cada resultado que eu tive, quanto que ele custou? Eu consigo diminuir esse custo? Eu preciso, se eu aumentar, da onde eu preciso tirar para colocar ali? É uma questão muito complexa, a gente tem que entender todos os lados, não tem como fugir disso. Quem quer trabalhar com marketing digital, não, desculpa, mas não tem como fugir disso. E custo por clique, retorno sobre investimento, é um monte de métricazinha, né? Os KPIs que tem que dominar, com certeza. E aí me diz uma coisa, Arthur. Deixa eu ver se a galera tá fazendo perguntas aqui. Mas antes de eu dar uma olhada, eu tô olhando aqui por cima o chat. Eles estão impressionados, né, com números, estão falando ali da questão
dos estágios. Tá, só para a gente não perder, então, dos estágios. Vocês vão querer presencial ou pode ser remoto? A galera da UFN aqui, da PPU do jornal, podem se candidatar? Como é que tá essa? A princípio, a questão do home office é o seguinte, eu tô trabalhando em home office desde março, desde o primeiro dia de quarentena, eu não voltei mais para a loja para trabalhar, tá? A gente ainda não decidiu 100% se a gente vai ficar para sempre home office, ou se a gente vai fazer talvez alguma coisa híbrida mais para frente, mas a gente não tem previsão de voltar para trabalhar na loja. Então, assim, a princípio vai ser remoto, mas não sei como vai ser o ano que vem, não sei o que vai acontecer, a gente não tem como dar certeza que vai ser para sempre remoto. Claro. Mas quem quiser se candidatar... Posso levar o cafezinho em home office? O Pedro perguntou. Assim, ó, quem quiser se candidatar, eu ainda tô formulando aqui as vagas, tudo para colocar, mas a candidatura é livre, né? Quem quiser, quando vê, tem uma pessoa que é muito, muito boa e a gente quer trazer mesmo que seja de Santa Maria, isso não é impeditivo nenhum, entende? Claro. Quando vê a pessoa vai para Porto Alegre, continua com as aulas de forma remota, vai saber que se ano que vem também não mudaremos alguma coisa, né? É isso que eu acho, assim, do home office. A Thaís falou um negócio que é muito importante na outra reunião ali, que é, mesmo a gente estando em casa, às vezes parece que a gente trabalha muito mais, né? Porque, muito mais. tá em casa, 8 da noite, tem uma coisa para resolver, tá, vai lá resolver. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Então, é um pouquinho que é complicado ao mesmo tempo, mas se a gente começar a conseguir administrar um pouquinho mais, a gente vai vendo as mudanças, né? Por exemplo, assim, eu não pego mais ônibus para ir trabalhar, não preciso acordar mais tão cedo. Para voltar para casa aqui em Porto Alegre, eu demorava 1 hora de ônibus para voltar, e daí eu já chegava estressado, era ônibus lotado, todo mundo ali, sabe, enfornado. Então, assim, a minha experiência, eu não me importo de fazer alguma coisa às 8 da noite, 9 da noite. Esses dias eu tive uma reunião que foi até às 10 da noite. Então, sendo que eu posso acordar às 8h30 já, direto no computador, assim. Entendeu? Exato. Mas isso sou eu. Eu me adaptei muito bem assim. Oi? Tem muitas empresas que trabalham com metas semanais, metas diárias. Então, assim, não importa o horário que tu vai fazer as metas, né? Exato. O que tu vai cumprir as tuas funções, desde que seja entregue até o final do dia. Então, se tu quiser fazer tudo de tarde, quiser trabalhar, dar um cheirão, cumprir tudo de manhã, fica a critério, né, de cada um. Eu já fiz muito isso, assim. Eu já tive final de semana, por exemplo, um domingo, que eu tinha uma coisa para fazer na segunda, eu fiz no domingo, já para não ter que fazer na segunda, entendeu? Para ficar mais tranquilo. A Thaís falou ali que não compro mais sapato. Eu acho que eu não compro sapato, não compro roupa desde março. Eu também não comprei sapato. Não compro mais nada. O Bebeto falou que tu deve morar dentro do computador, tudo né? Bom e ruim. Tudo. É que assim, a minha vida é dentro do computador. Tudo. Se eu não tô no computador, eu tô jogando videogame em casa. Então, eu vou mudando, assim. Ou tá no celular. Ou tá no celular, né? Realmente faz falta a gente sair, a gente ver pessoas, a gente pegar um solzinho na rua, dar uma corrida, qualquer coisa assim. Isso é uma coisa que faz muita falta. Mas esperamos que passe logo, né? Explica alguém não usa. Quem falou? Oi, falhou, Carol. Não, Alana. Me explica como é que tu não usa óculos se tu vê tanta tela num dia. Sabe que ele eu come já fui... cenoura, faz bem pros olhos. Não, eu não sei se é questão de família, assim, mas a minha família, parte do meu pai, tem a visão muito boa, assim, nunca teve problema. E eu nunca tive problema, nunca tive dor de cabeça de ficar na frente do computador, nunca forcei demais a visão. Realmente, já fui no oftalmo, tá, para ver se tinha alguma coisa que podia acontecer de errada, mas não deu em nada. Gente, perguntinhas. Façam aí perguntas para o Arthur. Podem escrever no chat, podem abrir o microfone e falar. Eu tinha uma provocação também para fazer, Arthur. Tá. A gente até estava conversando agora, né? A palestra da Dani, enfim, outras palestras de outros dias, até ontem de noite também, estava muito boa a palestra de ontem. E aí, me ocorreu em função, né, desse momento que a gente vive. Como é que vocês tiveram que lidar com essa questão de uma imobiliária, né, que
que obviamente precisa ter um conteúdo bem direcionado para as vendas nesse momento. Como é que vocês viram a comunicação, o principal desafio nesse momento de pandemia, em conseguir continuar sendo lucrativa, né? Tu apresentou os dados muito interessantes, esse crescimento aí fantástico. E como é que vocês conseguiram continuar com esse conteúdo, né, com essa comunicação que é bastante voltada para um retorno financeiro, sem se descolar desse momento aí, esse cenário de que a gente está vivendo, porque acaba sendo um desafio, né? A gente viu muitas marcas que foram criticadas por não dar tanta atenção para a pandemia, ou pelo contrário, umas que fizeram uma abordagem totalmente equivocada. Então, eu acho que é um cuidado muito grande, e é uma equipe pequena, né, que vocês acabam... A equipe de marketing, como é que é chegar, né, num consenso, o que comunicar, como comunicar sem agredir quem está realmente afetado e continuar tendo esses resultados? Eu vou te dizer assim que foram reuniões atrás de reuniões, assim, para a gente decidir o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer e por onde que a gente ia fazer, né? Então, logo no início, quando começou a quarentena em si, a gente viu que mesmo todo mundo trabalhando em casa, pensa, nós somos o quê? Uns 50 pessoas contratadas CLT na Foxter e mais de 400 corretores que eram espalhados em 4 lojas. Todo mundo teve que ir para casa, todo mundo teve que trabalhar de casa. Foram resultados ruins no início, mas não era só uma questão de trabalhar em casa, era uma questão mais da situação, do contexto, né, da pandemia. Claro. Só que a gente viu que a gente conseguia fazer o mesmo trabalho, se não melhor, em casa. Tá? Então, teve setores que se desenvolveram muito trabalhando em casa. Muito, muito, muito. Os corretores, pensa, agora em agosto, os corretores estão vendendo mais trabalhando em casa do que eles trabalhavam lá na loja. Então, assim, a gente fez uma campanha de conscientização, tá? Logo no início da pandemia, a gente usou, sabe, todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês, a gente fez uma campanha sobre a pandemia, sobre a Covid. Então, explicando o que era a Covid, como é que ela se transmitia, o que a pessoa tinha que fazer, explicando o básico, que era se higienizar. A gente precisou fazer isso, porque não adianta, né? A gente tem que ficar constantemente lembrando a pessoa, passa o álcool gel. A gente espalhou o álcool gel por tudo lá, depois quando algumas pessoas começaram a ir na loja para clientes, né, para assinar contrato e tudo mais. Então, a gente fez para os 3 públicos, corretores, proprietários e compradores, a gente fez um manual também de como receber visitas no apartamento. Porque, por mais que a gente não incentivasse a visita, tinha gente que queria muito visitar. Porque é o que eu falei para vocês, tem que ser presencial. Presencial, né? Só tem que olho sentir. Clínico, para ver se ele bate sol, se tem um mofinho. Exatamente. Então, a gente fez um manual e a gente viu para todo mundo de como fazer. A gente disponibilizou Propé, disponibilizou um kit com máscaras, disponibilizou também o kitzinho com álcool gel para todo mundo. Então, a gente teve que tomar muito cuidado, muito cuidado. Enquanto muitas imobiliárias já voltaram a trabalhar meio que 100% presencial, a gente segue assim, a gente segue em home office. E não sei quando que a gente vai voltar. Então, a gente tentou fazer uma campanha, porque conforme a gente estava aprendendo sobre o coronavírus, sobre a pandemia, a gente viu que o home office podia ser a saída. Então, ótimo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Claro que a gente ainda tem campanha que está rolando, tá, sobre a conscientização, porque a gente precisa estar sempre repetindo na cabeça das pessoas, porque se a gente para de falar, as pessoas esquecem. Então é mais ou menos o que a gente percebe que está acontecendo agora. Tá todo mundo, vou sair, azar, tipo, vou fazer o que eu quiser, vou viajar e vida louca. Porque o pessoal tá cansado. O pessoal tá cansado de ficar em casa. O pessoal tá cansado de trabalhar mais em casa, sabe? Então, tá cansado de ser proibido de fazer as coisas. Então, a gente tem que ficar lembrando. A gente precisa ficar lembrando sempre e é isso, basicamente. Repetição, né? Isso aí. Vai fazer 8 meses, né? Que a gente já tá em isolamento desde a metade de março, imagina? Pois é. Que loucura. Galerinhas, perguntas. Vamos lá. Vocês tiveram muita vacância nesse período ou não? Tu diz vacância em que sentido? Vacância de imóveis, vocês não alugam ou só vendem? A gente só vende, a gente não aluga. Tá. A gente tem uma parceria. Também alugavam. Não, a gente tem uma parceria com o Quinto Andar, não sei se tu conhece, a plataforma de aluguel de imóveis, né? A gente não aluga, mas a gente coloca imóveis para alugar. Então, por exemplo, tu é proprietário de imóvel e tu tá na Foxter. Se tu quiser colocar o teu imóvel para aluguel,
além de venda, a gente faz meio que a transação, sabe? A gente pega todos os dados do teu imóvel e passa para o quinto andar. Aí coloca lá na ferramenta deles. Bah, eu vi esse quinto andar, mas É. não botei muita fé, porque... Cara, o quinto andar, ele é muito disruptivo. O quinto andar, eu vou dizer assim, que ele moldou todo o mercado imobiliário depois que ele nasceu, tá? Porque não existem, digamos assim, não existem agências do quinto andar, então tu não consegue ir no quinto andar para ver um imóvel, para ver, falar com o corretor, é tudo digital. Eles têm em alguns imóveis, eles têm umas caixinhas na porta do imóvel com a chave dentro e com uma senha. Então tu não tem contato com o corretor para visitar o imóvel. Tu Ah, que marca tudo ali, legal, cara, não tu marca conhecia tudo isso. ali pelo WhatsApp e tal, e aí eles te dão a senha, tu chega lá, digita a senha, pega a chave, entra no imóvel e visita sozinho. Entendeu? Muito Então bom. Tá é aí, bem precisa ser Self-service. corretor? Precisa ser corretor pra mexer com o quinto andar? Porque nas Arthur, propagandas que aparece, dá a entender que qualquer um. depende. Eles têm alguns programas que são assim, ó. Tu é o corretor, tu pode ser corretor do quinto andar, mas eles têm um programa de indicação. Então, por exemplo, se tu conhece uma pessoa que tem um imóvel que quer botar para alugar, tu indicar, esse imóvel for publicado, tu ganha, acho que tu ganha R$ 100, e se ele é alugado, tu ganha mais 10% do primeiro aluguel. Eles têm esse tipo de parceria assim que tu pode fazer. Que legal. Interessante, É bem interessante. legal. Eu aconselho que vocês deem uma olhada, não só para o seu mercado imobiliário, mas por todas as ferramentas que eles utilizam, pelo jeito que eles se comunicam com os clientes, sabe, e com os Uhum. corretores. É um benchmarking assim perfeito. Vou dar Vocês uma pesquisada, agora eu tô em busca Pesquisa, de dá um uma imóvel olhada. para alugar, quando ver eu vou conseguir. Mas se eu quiser ir até eles procurar esse imóvel, eu consigo, sem ser corretor, sem nada? Não, daí tem que ser direto pelo aplicativo mesmo. Ah, Se tu tá. quer ver tudo pelo aplicativo. Tem aplicativo, ou então, eu lembro que quando eu estava procurando apartamento para alugar aqui em Porto Alegre, eu tentei ver por eles e foi tudo pelo WhatsApp. Foi tudo pelo Legal, WhatsApp a legal. comunicação. Eu vou dar uma É. olhada, valeu a dica. Em Arthur, vocês Oi. fazem algum trabalho de pós-venda, depois que a corretora fecha um negócio, vende um imóvel, ou vocês se concentram muito mais no pré, antes da Não, venda? a gente faz bastante coisa de pós-venda, porque Uhum. um dado que eu posso passar para vocês é que a maioria das pessoas que já compraram o imóvel com a Foxter, elas compram de novo. Então a gente tem muitos clientes, mas muito mesmo, já compraram 3, 4, 5 vezes. Tem muito investidor de imóvel. Então a gente precisa fazer o trabalho de pós-venda, a gente não tem como não fazer, porque a gente precisa que as pessoas, né, continuem Muito vendendo na Foxter e tudo legal. mais. Isso é um trabalho muito mais do corretor, tá? Porque como os corretores são autônomos, Aham. é como se cada corretor fosse uma empresa que trabalha em parceria com Claro. a Fox. Então eles que acabam fazendo muito mais essa parte. Mas é foco total, né? Para a gente tentar sempre trazer a recompra. Claro, mas daí a partir dessas ferramentas que vocês utilizam de marketing digital, que vocês conseguem ter os dados, né, de Sim. potenciais investidores, como fazer esse trabalho de pós-venda, Principalmente por enfim. causa do marketing de conteúdo, né? Com marketing de conteúdo, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes assim que a gente tem para utilizar, porque não quer dizer que a pessoa vai comprar um imóvel ou comprar algum produto porque ela recebeu tal e-mail. Mas lá para Aham. frente, quem sabe ela vai lembrar da marca porque ela viu que recebeu um e-mail ali, recebeu um outro lá, uma oferta que essa Relacionamento, né? relacionamento. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, sempre, sempre. A Carol perguntou se existe alguma padronização de pós-venda, existe alguma orientação para os corretores de como realizar um pós-venda? Isso é um pouquinho complicado. Assim, ó, porque é o seguinte, a gente tem uma questão que a gente só pode recomendar coisas aos corretores. É uma questão de legislação, tá? Então, como eles não têm vínculo empregatício, a gente não pode mandar e dizer, Existir. você tem que fazer assim, assim, assim. O que a gente faz é recomendação. Então, a gente faz um manualzinho ali, recomendações de pós-venda, recomendações de fotos profissionais, recomendação de visita. E aí, eles vão levando em consideração isso que a gente está falando. A gente tem uma equipe, um setor que é só de gestão de imóveis e de relacionamento. Então, esse setor, eles fazem treinamentos e não pode falar treinamento porque treinamento envolve vínculo, mas eles fazem, eles compartilham ideias, entende? Então, daí eles fazem, é tudo online, tudo assim, todo mês acontece isso para corretores novos, principalmente que estão entrando,
e daí eles vão entendendo mais como funciona e que tipo de recomendação eles podem seguir, se eles quiserem, no caso. Eu não sabia que os corretores eram autônomos, eu achei que acabava tendo vínculos Não. empregatícios. Aqui sempre que é autônomo, que é trabalho com remuneração por comissão de vendas, Comissão. é parceria, tá? A gente tem que chamar de parceria. É uma questão que, assim, ó, é bem complicada não sei se é só no mercado imobiliário, né? Mas eu sei que no meu ramo, assim, é bem complicado. Não, eu já trabalhei com comissão, mas eu era CLT. Acho que depende. Tá. Tá, se é Isso lá CLT, beleza. na RBS, né? Eu tinha o fixo e aí mais comissão que variava de acordo com as vendas. Entendi. Mas a minha comissão podia ser de 6%, mas não era. Era diferente. Uma coisa do 6% aqui é legal, porque a gente não aceita comissão menor que isso, tá? Porque o proprietário ele pode decidir, eu não quero dar 6%, eu quero dar 4% de comissão. Aí a gente não aceita. A gente só trabalha com 5%, depende do valor do imóvel e tem que negociar bem, mas o padrão é 6%. É 6%. A Nathalie perguntou ali da fotografia dos imóveis, né? Isso. A gente tem uma empresa que trabalha com a gente, que é Diego Ramos Fotografia Imobiliária. Então, eles são terceirizados e eles têm uma agenda que é integrada com a agenda da Foxter. Então, apesar de eles serem fotógrafos dessa empresa, do Diego Ramos, eles trabalham para a Foxter. Não sei se eu me fiz entender. Eles são terceirizados, mas trabalham para a Foxter, né? Então, aí eles fazem toda a agenda e fazem as fotografias. Ótimo. E você segue ainda com mídia tradicional ou vocês estão investindo muito mais agora, focando no digital? Não tem nada, nem anúncio Minha Página 0 Hora, uma página, rodapézinho baixo, nada institucional. Zero. Zero? Uau! Não, assim, ó, a gente já fez anúncio de 0 Hora, poucos, assim, a gente já fez... A gente tinha uma revista que a gente distribuía pela cidade, eram 30 mil exemplares da revista que a gente distribuía em vários pontos, assim. Só que aí a gente acabou tirando a revista porque a gente queria pegar o valor que a gente investia na revista e botar no digital. Então, hoje em dia... O custo, olha uma tiragem de 30 mil exemplares para uma revista, não é barato. Era caro. Era difícil de se pagar, hein? Porque a gente tinha os espaços publicitários, né? Claro. Quando eu entrei na Foxter, eu entrei para trabalhar com a revista. Então, eu vendia os espaços publicitários da revista para as construtoras e incorporadoras. Claro. Fechava, né? Eu vou te dizer que a única coisa impressa que a gente tem hoje são as placas dos imóveis. Gente, que loucura! Anúncio de jornal, nada, TV, rádio. Nada. Uau! Nada. Pior que nada mesmo. O Leonardo falou coisa boa não trabalhar com Corel ali. Corel não trabalho. A Carol chocada. Eu curto muito a mídia tradicional, óbvio. Mídia digital também, reconheço muito valor, né? Mas ainda bate aqui fora. Eu adoro mídia tradicional. Uma mídia tradicional, jornal. Eu adoro mídia tradicional, assim. Já fiz muita coisa para mídia tradicional. Eu acho que tem um impacto muito positivo, dependendo do objetivo que tu coloca, né? Só que eu vou dizer também, assim, que pelo menos no mercado imobiliário, quando a gente faz, digamos, se a gente vai fazer um outdoor, é difícil a gente mensurar o resultado daquele outdoor, né? Então, como a gente trabalha muito com métricas, dados e metas, o marketing digital é o que nos dá exatamente aquilo que a gente precisa. Eu acho que é por isso que a gente zerou o nosso investimento em mídia offline, basicamente. E isso foi um processo que tu comentou que quando tu entrou na Foxter, tu entrou para trabalhar com uma revista, né? Faz 3 anos que tu tá na imobiliária. 3 anos, Quando tu entrou, então tinha a revista e tinha algum outro investimento em mídia tradicional? Eu queria só entender assim, há quanto tempo vocês perceberam que focando em mídia digital daria o mais ou um resultado muito melhor, assim? Me conta esse caso. A revista, quando eu entrei em março de 2017, foi um pouquinho antes, foi logo a primeira grande tiragem, tá? A primeira vez que a gente fez 30 mil exemplares. Aí ela durou mais ou menos uns 2 anos. A última edição foi em dezembro de 2018, tá? Que a gente fez essa grande tiragem assim. E ao mesmo tempo a gente já fazia a revista digital. Então toda a revista que estava lá impressa, a gente tinha uma página que podia ver ela digitalmente.
A gente fez algumas campanhas, tá? A gente fez esse mega festival Foxter Online e a gente já fez outros mega festivais antes. A gente teve um Foxter Outlet, Festival do Investidor, Festival de Imóveis Foxter. E em alguns desses festivais a gente anunciou em rádio, tá? Porque rádio, querendo ou não, o nosso público, uma grande parte do nosso público ainda escuta muita rádio, né? Principalmente no carro. Então a gente fez isso. A gente fez, eu acho, nossa, eu me lembro de ter feito um comercial só para TV, um VT de 30 segundos, eu acho que era. Para um desses festivais. Para um desses festivais, mas a maior parte foi anúncio de YouTube mesmo. Olha. E aí foi esse processo. A gente já não fazia muito. Desde o início da Fox, lá em 2010, como eu comentei. Muita gente brigando para botar na 0 hora. A gente já chegou, assim, investindo no Face, investindo no Google, no YouTube. E por aí vai. E com ótimos resultados, né? A gente tem bastante orgulho de falar isso, assim, porque são resultados muito bons e resultados que a gente não esperava que fosse ter durante a pandemia. A gente já estava, assim, a nossa expectativa já não era das melhores, porque, não, beleza, vai ser um momento difícil, vai ser complicado, então vamos só seguir e ver o que a gente consegue fazer para melhorar. Sim, só ir por este caminho para ver como as coisas acontecem. E quais são as perspectivas para vocês agora, para o próximo ano, assim, se tudo melhorar, se a vacina chegar, né, oremos. Quais são as perspectivas de vocês? Vocês têm Desculpa, metas? só interrompendo, só para dizer que nasceu Fala, uma cara. criança na Espanha com anticorpos do Covid. Eu vi isso antes de entrar aqui na reunião. Podia ter sido o Caetano, né, que nasceu em março. Né? Eu tô de baby, Arthur, viu? Pois eu vi, eu te acompanho. Te acompanho no Insta. Me siga, @jacapet. Acompanho todo mundo aí no Insta. Mas, falando das perspectivas, o que a gente tem para frente, tá? A gente não decidiu 100% na questão do home office. A princípio vai ser, tá? Todo mundo vai ficar trabalhando em casa. A gente já tá, durante toda essa pandemia, a gente veio montando um site completamente novo, que vai ser uma experiência muito diferente da... Vocês estão ouvindo um barulho aqui? Alguém No momento eu achei que fosse uma criança, mas depois eu vi que é barulho de ópera. Não, estão serrando alguma coisa aqui do lado, tem um apartamento que está em reforma aqui do lado. Mas, enfim, a gente tá bem sutil, não tá nem atrapalhando. Pode ir. Tranquilo. A gente está montando esse site novo, que vai ser um site muito parecido com o do Quinto Andar, tá? Com novas opções de filtros, tu vai ter área logada, favoritar, enfim, uma coisa que a gente já queria ter desenvolvido há um tempo atrás, mas aí a pandemia acabou, como a gente teve um longo período aí, né? Então, que a gente teve o festival, em paralelo ao festival, a gente foi montando o site. A gente contratou uma ferramenta também chamada SEMrush. SEMrush é uma ferramenta de SEO. Então, para a gente bombar com o site novo, a gente contratou. Então, a gente quer melhorar o nosso posicionamento. A gente tem muita página de imóvel. Pensa, são 20 mil imóveis. Então, são 20 mil URLs. Como é que a gente vai fazer 20 mil URLs competirem nos mecanismos de busca? Só com ferramentas de SEO mesmo. Então, é isso que a gente tá utilizando agora. E, além disso, a gente está aproveitando, a gente reformou uma loja inteira. A gente tinha 4 lojas, a gente fechou a loja que era da Zona Sul, que a gente viu que não precisava mais, com todo mundo trabalhando em casa. Fechou uma outra loja, então a gente está só com 2 agora. Daí, porque reduziu muito, né? E não tem ninguém, basicamente ninguém indo na loja. E a gente quer, estrategicamente, a gente quer abrir pontos espalhados pela cidade em espaços de coworking, que a pessoa possa ir lá só para ter uma reunião ou só para assinar o contrato. Olha, e aí fica mais fácil o acesso para todo mundo. Além disso, uma das coisas que a gente está tipo isso, tipo um PDV. É bem isso mesmo. Que pode ser itinerário, sei lá, né? Vai saber. Mas porque tem muita gente que está assinando contrato em casa. O corretor está indo na casa da pessoa para assinar as coisas. Então, é isso que a gente está fazendo. E outra coisa é mudar completamente a identidade visual da Foxter. A gente está há 10 anos com a mesma identidade visual e a gente viu que agora é a hora de dar uma... A gente completou 10 anos agora, terça-feira. A gente fez uma baita campanhazinha ali de 10 anos e a gente quer mudar a nossa identidade visual. Algo mais moderno, mais adaptável ao mundo digital, né? Então, acho que essas são as nossas principais perspectivas, assim. O mercado imobiliário já está melhorando,
tá? Ele já tá dando um boom, assim, principalmente na parte dos investidores, porque não adianta, quem é investidor continua comprando sempre, né? Os mais ricos ficaram mais ricos, então quem tem muita grana... Então, assim, o mercado imobiliário é uma coisa que não vou dizer que ele é imune... Muito novo também. Oi? Fala, Maurício. O que o Maurício falou? Não ouvi também. Mercado novo. Alô. Oi, tá. Ouvimos. O mercado novo. Ele não é tão novo assim, o mercado imobiliário, tá? Mas ele tá mais na atenção das pessoas agora, eu diria. Porque... Inexplorado. É que tem muita área para explorar no mercado imobiliário, assim, é absurdo. Então, traz muitos desafios, a gente tem muita coisa para aprender e a gente vai testando. Ali, pelo menos na Foxter, o nosso diretor de marketing, que é o Felipe, ele é formado em administração e tem vários cursos de marketing digital, sabe? Ele é um crânio, assim, de marketing digital mesmo. E ele gosta muito de testar. Então, ele vai falando assim, vai testando, vamos vendo como vai dar. Só para vocês terem noção, a gente não tem um orçamento definido de marketing, tipo, tem 30 mil para gastar, Arthur. Não, a gente vai gastando. Eu ia perguntar isso. A gente não define. Se vocês têm algum orçamento por mês. Não temos. A gente vai gastando, assim, não, capaz. A gente vê o custo por resultado, só assim, né? Não, a gente vê o custo que ele tá, o custo de um anúncio, por exemplo, o custo por resultado, e se ele tá dando resultado legal, se ele tá trazendo gente para ver imóveis, se ele tá levando para outros imóveis, que talvez não aquele que ele necessariamente se inscreveu, a gente aumenta o investimento aqui, tira um pouquinho daqui, põe ali. Por exemplo, agora a gente tirou um pouquinho do Face e colocou mais em Google. Vamos ver se vai dar um resultado melhor, se vai fazer diferença. E assim a gente vai testando. Fazendo testes, na real, né? Exatamente. E me diz uma coisa, vocês acabam impulsionando quase todas, metade? Quantas, assim, do Instagram, do Face? Também não tem um número certo. A gente não faz muito impulsionamento de post, tá? Até uma coisa que eu acho legal falar para vocês. Para quem está trabalhando com marketing de influência, eu acho que impulsionar tem que fazer, porque é ali que tu vai ter algumas métricas interessantes que tu vai acabar chegando para outras pessoas. Mas as métricas de vaidade, que a gente chama assim, que são os compartilhamentos, o engajamento, as curtidas, para a gente... Índice de engajamento é uma grande métrica de verdade. Exatamente. Para a gente não faz diferença. Então a gente não impulsiona. Por isso que se vocês forem entrar nas páginas da Foxter ali, vai ver que tem tipo 5 curtidas, 10 curtidas, não é muito assim. Porque o que realmente traz resultados são os anúncios que a gente faz pelo Facebook Ads e pelo Google Ads. Deixa eu esclarecer uma coisa que eu acho importante, Arthur, porque eu sei que o pessoal não tem essa clareza. Impulsionar post é tu pegar algo que tu coloca na tua rede social e paga para o Facebook mostrar para mais gente. Mídia digital é uma peça publicitária com finalidades específicas de venda, dinheiro, ligação, lead, etc., que ela não está na tua rede social. Tu cria um anúncio e ele vai mandar só para onde tu quiser. Entendem? O que o Arthur está falando de impulsionar é quando tu quer que alguma coisa que tu publicou, tu paga ali e o Facebook mostra para mais pessoas. Mas a mídia digital não é assim. A peça criativa da mídia digital, ela não está necessariamente na tua rede social. Tá? Só para estabelecer essa diferença, porque às vezes não é muito claro. Isso aí, perfeito. É bom esclarecer para nós, às vezes é tão tranquilo isso que a gente não se dá conta de esclarecer para quem está no comecinho. Boa, Cris, boa. Ótimo, gente. Galera, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a algum termo específico? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas ali do chat. Eu fui vendo, mas não sei se eu respondi todas. Eu tenho uma. Tipo, o que significa Foxter, a palavra em si? Tá. Foxter é assim, ó. Ela vem do Fox, né, que significa raposa. E porque raposa é um ser astuto, inteligente, ele é ágil, ele se adapta muito rápido às mudanças. Então, lá em 2010, quando criaram, pensa assim, às vezes a gente para pensar e pensa que o nome é uma coisa muito mirabolante, que foi super pensado e que às vezes que é realmente o que acontece. Pensa quando tá fazendo brainstorming e tu vai botando lá, tu vai fazendo a rede semântica da Pauline ali, né, colocando todas as palavras, todas as categorias, tudo mais assim, até chegar num nome. E aí um dos diretores, eles estavam vendo vários nomes aleatórios na internet, assim, aí
tinha uma empresa chamada Foxtons, que é uma imobiliária também de Londres. E aí eles foram falando, eles queriam algo parecido com um raposa, descobriram essa, Foxton, Foxter, e aí todo mundo gostou e ficou Foxter. Foi basicamente isso. Mas tem a ver com a raposa, tá? Tem a ver com a raposa. Ah, sim. Remete à velocidade também, né? Também, não, com certeza. Muito bom. Depois que criou o nome, daí escolhe o que representa, né, Arthur? Exatamente. A gente vai criando e depois o que a gente vai dar de significado para isso. Aí a gente pensa e coloca. A raposa é símbolo do jornalismo, verdade. Tanto que até na identidade visual nova da Foxter, eu tava bolando uns símbolos, assim, de raposa e tudo mais, assim, só que aí eu pensei, não, isso aqui é óbvio demais, tipo, Fox, raposa, vou botar um símbolo de raposa. Aí a gente tá bolando outros símbolos agora para colocar. Já tem, né, do Mozilla. Sim, já tem o do Mozilla. Eu criei um que ficou igual ao do Mozilla, e depois eu fui ver e pensei, não dá, não tem como. Show, gente! Eu acho que então vamos finalizando, né? Foi ótima a conversa, muito inspirador o bate-papo, Arthur. Que lindo, que bom ver essa tua trajetória, que tu tá conseguindo ótimos resultados, que mesmo em tempos de pandemia, né, assim como em qualquer outros setores, tem alguns setores que acabam crescendo, né, e outros que infelizmente não crescem tanto ou acabam retraindo. Mas acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Adoramos a tua fala. Muito obrigado por voltar aqui, compartilhar teus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço por tudo, né? Pelo convite de estar aqui hoje. Isso é muito legal. Só deixa eu fazer um adendo com o que a Pauline colocou no chat ali. Ela falou no sentido de farejadora. A gente tem uma outra plataforma da Foxter que se chama Perdigueiro. Tá? Ele foi desenvolvido para farejar as melhores oportunidades de imóveis. Tá, então o Perdigueiro é mais no sentido que a Pauline falou ali, que é perdigueiro.com.br. Ele funciona, ele é a Foxter, só que ele tem um outro nome e ele foi focado em ofertas mesmo. Perdigueiro é uma raça de cachorro. Perdigueiro é uma raça de cachorro. Se vocês forem ver o logo do Perdigueiro, tem um cachorrinho ali e tudo, é bem legal. Normalmente são os cães que eram levados para quando as pessoas iam caçar, né? Eles que encontravam as presas. Exatamente. É a versão dog da raposa, é isso mesmo. Mas, gente, muito obrigado mesmo pelo convite, tá? Foi muito legal aqui conversar com vocês e contem comigo pro que precisarem. Muita saudade. É absurdo, assim. Arthur, tu podia dar uma oficina pra gente, né? Alguma ferramenta que tu utiliza. Em breve, eu e a Cris. Se vocês quiserem, só chamar. Esse Critel aí. Vamos te chamar, vamos combinar alguma coisa, né, Cris? Nós temos um projeto aí que a gente vai teasar. Tá, perfeito, pode usar. Em breve. Queridos, muito obrigada. Que se alguém tem dúvidas aqui, publicidade não é... Se alguém escolheu publicidade por não ter cálculos, eu acho que, né, galerinha, hoje vocês deram contas que sim, que sim, tem muito cálculo, tem muito relatório, mas é o que há de mais atual hoje, né, Arthur? É o que é necessário, o que a gente tem que entregar para os clientes. Não é mais tendência, esses relatórios. Isso é verdade, que é o que vai ajudar em todo o planejamento. Mas acho que é isso aí, gente. Cris, chama as oficinas à tarde, por favor. Valeu, Arthur. Então, brigadão, Arthur. Obrigado, Arthur. Que bom, obrigadão, gente. Eu conversei com ele algumas vezes nesse processo, então a gente já botou as fofocas em dia, né, Arthur? Bastante, né? Mas ainda temos outras para colocar. Muito obrigada, é muito legal ver os nossos egressos fazendo sucesso por aí, né? Muito legal. Eu acho que temos ainda melhor que o outro. Dá orgulho pra gente. Agora, com a palestra do Arthur, a gente encerra as palestras da PP, do turno da manhã, mas eu estou vendo e fico muito feliz que muitos alunos estão acompanhando não só à tarde as oficinas, mas também as palestras da noite do jornal, porque os temas hoje estão muito próximos, né? E acho que é isso aí mesmo. Todos os dias. Eu não consegui não ver nenhum pedaço de nenhuma palestra, assim. Eu sempre entrei, não consegui acompanhar todas, mas mesmo à noite no jornal entrei, falei e tal, porque
Falei não, assisti uns pedaços. E a gente está colocando, assim que terminar, a gente está colocando esses conteúdos no YouTube, tá? E aí, Arthur, eu já vou pedir aqui verbalmente, a galera está pedindo os slides de quem quiser disponibilizar, me manda que aí eu vou colocar nos arquivos, vou colocar. No YouTube da APP, curso de Publicidade e Propaganda UFN no YouTube, já tem os vídeos das palestras todos, tá bom? Gente, de tarde, às 2h... E mais um egresso também, né? Mais um egresso, o Germano Tromer, que acho que nos assiste, ao menos ele estava por aí. Tá aí, Germano? Eu estava procurando ele, acho que ele saiu. Tá. Germano Tromer vai falar sobre a música eletrônica. Eu até já criei a sala ali. O Germano é DJ desde a época do curso. Ele se formou e seguiu, foi para São Paulo e agora ele estava me contando que até a pandemia ele estava com uns projetos super bons, assim, estava em crescimento, e de repente ele teve que a pandemia cortou tudo e agora ele está retomando, então, um processo de crescimento. Ele vai falar sobre as marcas da música eletrônica, como funciona essa relação comercial na música eletrônica, que é algo bem inusitado também. E depois, às 4h, a Laís, que foi professora aqui do curso até alguns anos atrás, vai estar trabalhando no marketing do Bourbon. Por isso eu até achei parecido com a Arthur. A Laís também vende imóveis, só que ela, na verdade, vende lojas, né? Ela participa da comercialização de loja em shopping center, que é um negócio bem... que também mudou muito de uns tempos para cá, né? Então, as duas oficinas são muito legais. Convido todos a participarem. Às vezes a gente pensa, principalmente o pessoal do jornal, que é uma pegada mais comercial, mas não é, porque se refere à comunicação, né? E a gente todos precisamos saber disso hoje em dia. Eu acho que esse fórum está mostrando para todos nós, né, que não tem mais como separar PP e jornal. A galera do jornal está perdendo muito, né, na verdade, eu só lamento. A nossa estagiária de conteúdo, ela faz jornalismo. Então. Trabalhar dentro do marketing. E o pessoal da PP está sendo muito esperto, que estão participando à noite, perguntando, então está sendo muito... Está bem unificado, assim, né? Está bem interessante esse fórum, ele está todo se complementando, acho que está muito legal, que e hoje à noite, a gente está vendo a diferença, né? E hoje à noite, Misha, a gente vai ter o Cassol, né? Sim. Ele vai mostrar, inclusive, produções que ele fez na pandemia, ele enviar um trailer agora que foi selecionado, um curta que foi selecionado para o Festival de Gramado. Então ele está trabalhando direto em casa. Vou mandar no Moodle para a galera de produção. Então exatamente. Daí ele tem aquele que ele fez com a Débora Finocchiaro, que é uma baita de uma atriz. Ele mandou o trailer agora. Ele foi feito todo durante a pandemia, cada um na sua casa, e foi para Gramado. Gramado também foi online, né? Até os festivais estão sendo remotos. Esse é o primeiro. Depois a gente vai ter um outro que eu acho que impacta bastante, que junto com a fala da Dani hoje de manhã, que é comunicação ambiental. A Gisele, que vai vir aí à noite, ela trabalha ela assessora empresas, né? A parte dela da comunicação, ela teve agora ela ficou um tempo sem conseguir falar conosco, porque quando deu toda aquela parte dos incêndios do Pantanal, ela estava atendendo até New York Times, né? Então, assim, ela fazia a mediação entre o que rolava lá no Pantanal e o que aparecia na imprensa, e também ela tem coisas para nos contar, assim, que nos deixam muito mais assustados do que aquilo que a gente realmente viu. Mas ela quer fazer uma pauta positiva. Vamos ver se ela consiga, né? Só para a gente ver um pouquinho a pegada da Gisele, ela é diretora da agência de Matiz Caboclo Comunicação. Isso. Até isso é disruptivo, assim, ela tem uma pegada bem social mesmo, isso é muito legal. Pessoal de comunitária, se liguem. Acho que vamos fechar com chave de ouro, né, Cris? Que até agora, assim, eu e a Cris estamos com um sorriso lá nas orelhas, né? Porque... Parabéns, gente, pela organização. Convidados excelentes, falas maravilhosas, Bebeto e Cris ali que tomam frente no processo, né? A galera da PP está marcando presença, comentários, estão fazendo comentários muito pertinentes. Muito.
Muito bom. Parabéns, gente. Acho que o fórum podia ser anual depois dessa. A internet está no semanal. Vamos fazer um fórum mensal. Cris, uma coisa que é importante. Cris, acho que uma coisa que é importante a gente aproveitar para falar é da galera que fez a campanha e também aqueles que pegaram e deram os finalmente, porque tá bombando, né? Foi o João e a Thaís, né? O João Paulo Antônio. Lá em projetos fizeram a campanha. E a gente depois, então, como foi o semestre passado a campanha e a gente só definiu o fórum mais agora... Foi na aula da Misha, eu acho, né? Foi na aula da Michelle, de projeto de comunicação. E aí agora, no início de agosto, quando a gente, de fato, assumiu o projeto e definiu que ia sair, eles já não podiam mais dar andamento, então quem nos ajudou nessa adaptação foi a Emanuele, que é funcionária do jornalismo, da PP, lá do laboratório, né? E que quebrou o braço e que estava trabalhando com a outra mão, né? Ela inclusive, não sei se está assistindo agora, mas ela tem participado das palestras. E a gente teve o apoio excelente, muito competente, eu até estava elogiando eles ontem, do Gianmarco, do jornalismo, e do João Pedro, da PP. Eles que assumiram as redes sociais e conseguiram fazer um belo trabalho de informação, né, de divulgação do fórum. Muito, muito legal. Fiquei feliz. Parabéns, gente. Porque nossa equipe é enxuta, né, Bebeto? Pequena. Mas, assim, não foi o que nós precisávamos. Depois que eles começaram, aí apareceram outros voluntários, mas aí a gente já não tinha mais. Verdade, Pauline. A gente precisou contar com a boa vontade de todo mundo, porque, como você sabe, este ano a gente não tinha como pagar para a Labore, né? Por razões óbvias. Já que a gente não estava cobrando, está tudo aberto, então não tinha de onde tirar dinheiro. E também eles iam ficar muito ricos com o nosso cachê, né? A gente costuma pagar, o cara pode ir para Cancún. Sim, dá para comprar um apartamento lá na Fox. Na Fox. O Arthur ia sortear um apartamento, né? Agora, tô esperando. Então não é. Cada um ali embaixo da sua cadeira tem um cupom. Agora tem um cupom ali. Vamos sortear. Desconto de 50% no apartamento. Sabe que meu sonho era fazer promoção de apartamento assim, né? Chegar e pá. Quem sabe um dia. Uma raspadinha digital. Já pensou? Ia ser perfeito. Já que tu investe assim, né? Tipo, estamos gastando, vai investindo. Quando vê, tu diz, esse mesmo... Pode dar os apartamentos aí, né? Tá tranquilo. Tá bom, gente. Muito obrigada, gente. Então, agora a gente encerra as palestras da manhã, de tarde, às 2h, já recomeçamos. O Bebeto é de avental, vai cozinhar, Bebeto. Ele entrega para Duque de Caxias, 22/16. Pode deixar. Eu estou só nas quiches agora. Acho que eu vou começar a vender quiche para complementar o nosso salário que caiu, né? Faz livre aqui para Neves. Leva um isoporzinho, né, quando voltar presencial. Sim. Eu acho que eu vou fazer uns freela de corretor de imóveis lá na Foxter. Vem, chega. Abre uma franquia, Angélica, daí tu me contrata de diretor de marketing daqui. A gente pode fazer uma expansão, né? Uma expansão de mercado. Fazer uma colaboração aqui. Eu boto fé. Números, todo mundo já cresce o olho, né, Arthur? Que horror, né? Assim que é bom. O único que mostrou números, né? Ficou todo mundo assim... Brilhar os olhinhos. Mas é isso. É possível ganhar dinheiro na nossa área, né? Mas, principalmente, a gente faz os nossos clientes ganharem muito dinheiro, né? Que é o nosso objetivo inicial. Mas que isso... porque todo mundo quer, né? Na verdade, a gente tem... Nossas causas são mais importantes do que o nosso dinheiro, mas todo mundo precisa do dinheiro para sobreviver. Todo mundo gostaria de pagar boleto. Boletos pagar boleto, muito importante. Espero que ele não esteja vindo. Então, a gente vai encerrar, então, agora. Isso. Tá bom. Beleza. Logo tchau, mais pessoal. Valeu, até as 2. Um beijo para vocês. Obrigadão, gente. Valeu.